Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Hoje, domingo, dia 29 de outubro, 8 horas da noite, né? Saindo do nosso horário tradicional, de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. Então hoje, final de semana, a gente dá uma flexibilizada nos nossos horários aqui para poder também dar possibilidade de outras pessoas estarem acompanhando ao vivo e também aos finais de semana. Brigadão, Fábio Signorelli na área, obrigado pela confirmação que está vendo e escutando bem, valeu mesmo, obrigado pela presença. E aos finais de semana a gente também dá uma flexibilizada nos temas, né? Eu tenho procurado de segunda a sexta falar de coisas mais técnicas e aos finais de semana uma live mais reflexiva, onde a gente aborda temas mais para a gente pensar um pouco a respeito da vida e principalmente acabar verificando aí um pouco daqueles clichês, daquilo que está fazendo parte do nosso dia a dia e que a gente sequer percebe, né, devido a uma grande inconsciência. Falando em dias de semana, já vou dando o recado aqui, que normalmente eu deixo para o final, mas hoje eu vou já dar aqui no recado, no início. Dias de semana agora, segunda e terça-feira, devido à virada de mês que está próxima de acontecer aí para novembro, eu me comprometi com o pessoal que serão 2 lives voltadas totalmente para construção de hábitos, rotinas, disciplina, foco. A gente vai estar abordando isso aí nesses 2 próximos dias, sendo que na terça-feira, que vai ser o último dia do mês, eu vou estar disponibilizando, presenteando para todas as pessoas que estiverem presentes uma ferramenta de construção de hábito. É uma ferramenta que me auxiliou bastante, é uma ferramenta que eu uso ela dentro dos meus processos com os meus clientes e eu vou estar também compartilhando como que está sendo essa experiência de estar construindo esse hábito de fazer lives todos os dias, sendo que era algo realmente que era um verdadeiro pavor para mim. E também de já estar treinando todos os dias há mais de um ano, todas essas coisas práticas no dia a dia, e eu também vou estar enviando no fim das contas essa ferramenta para vocês, aos que estiverem presentes na terça-feira. Quem não puder estar presente por causa do horário também pode assistir a live depois, ela vai ficar gravada e aí a gente vai contribuindo para que esses hábitos sejam construídos já no próximo mês, agora em novembro. A gente tem essa mística, né? Agora iniciou um mês novo, ou é segunda-feira, uma semana nova. Então agora eu vou me dedicar para que esse hábito possa ser construído. Essa é uma ferramenta que óbvio que a mudança em si não está na ferramenta, mas a ferramenta ela é um acessório de cunho visual, do qual pode te ajudar para que tu mantenha isso sempre em mente, para que tu mantenha isso visível e te lembrando dos compromissos que tu assumiu contigo mesmo, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, esses eram os recados, vamos para a live. O que vamos falar hoje? Não deu para colocar a frase toda aqui dentro do título ali da live, porque ia ficar muito extenso, faltaram caracteres, mas eu quero abrir falando o que é afinal o tema dessa live, como que eu vou chamá-la, né? Eu chamo essa live do seguinte: o desejo de segurança destrói a sua capacidade de amar. Eu vou repetir para que a gente possa fixar. O desejo de segurança destrói a sua capacidade de amar, a sua, a minha, a nossa. Ixi, agora ferrou de uma vez por todas, agora ferrou de vez, porque eu fui lá e respondi na enquete justamente coisas contrárias a isso, mas agora parece que tu veio aqui e tá falando uma coisa que até então eu não tinha refletido. Calma que a gente vai entrar ponto a ponto nessa live para debater um pouco sobre isso. Eu posso dizer que as respostas lá das enquetes, salvo algumas exceções, foi uma verdadeira tragédia, no sentido de que, tô ao contrário do que o tema que eu quero trazer aqui, mas olha que bom, por quê? Porque isso é sinal que o trabalho ele se torna mais útil, né? Mais um sinal para que, poxa, tem que ser feitas essas lives mesmo, tem que ser desenvolvido esse trabalho mesmo, porque a galera não está se ligando em algumas coisas que foram perdidas ao longo do tempo, né? Então, quando eu coloco lá uma enquete, né? É bom ser para ser um bom par, eu preciso ser um bom ímpar. Essas coisas que a gente escuta ao longo da vida toda e a gente não reflete sobre isso, né? Aí uma galera respondendo uma certa resposta lá, aí daqui a pouco eu tô falando lá sobre, poxa, navegar é preciso, viver é, aí sobre ser feliz. Então, tipo,
Depois lá, no final das contas, tinha lá também, sem amor eu nada seria. Aí eu coloquei ali, essa frase eu estou reconhecendo o autor, que é o Renato Russo. Aí tinha lá no meio, né, eu estou sendo irônico, a frase não é dele. Aí no fim das contas alguém salvou, inclusive o Fábio tá aí na live, salvou a pátria, foi lá e respondeu, estou sendo irônico, porque a frase não é dele. Mas óbvio que eu não estou falando tudo isso para dizer assim, olha, tu foi lá e respondeu, tu foi lá e escolheu a opção errada, significa que tu tá perdido, que tu é inferior. Não é nada disso, até porque isso iria ao contrário do que eu venho falando aqui todo dia. Mas vocês vão entender ao longo dessa live onde é que está a conexão de todas essas enquetes que eu fiz, né? Eu não fico largando coisas lá à toa que não tem um certo tipo de conexão, né? O próprio título da live que eu estou trazendo para vocês já mostra que existe uma conexão entre uma coisa e outra, né? O desejo de segurança destrói a sua capacidade de amar. O que eu estava falando naquelas enquetes? Eu estava falando sobre o tal do amor e eu estava falando sobre a questão da segurança, que muitas vezes uma coisa acaba afastando a outra e eu já vou te explicar por quê. Então vamos lá. O que ocorre no nosso dia a dia? No nosso dia a dia a gente está sempre lidando com as pessoas e está sempre lidando com o mundo e lidando com nós mesmos, né? Tudo que existe no mundo a gente pode falar que é pessoa ou são coisas, né? Exceto a natureza, que quando a gente chegou já existia, já estava ali. Agora nós estamos falando das coisas e estamos falando das pessoas, né? Então, o que acontece? É muito fácil quando a gente vai falar de amor, no sentido de contemplação, de contemplar o ser amado, contemplar a coisa amada, né? Teve uma live que eu fiz, live lá número 11, que eu falo sobre o tema central, era a frase do Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada. Mas não é disso que eu vou aprofundar, se quiser vai lá e assiste depois. Mas quando a gente está falando de amor, no sentido de contemplação realmente do ser amado, do bem amado, quando a gente está falando de coisas, é muito fácil da gente contemplar coisas. Por quê? Porque a coisa em si a gente pega rápido o que é a função dela. Imagina aqui que eu vou falar de uma cadeira. A cadeira é uma coisa. Fica muito fácil ali de eu conseguir contemplar essa cadeira, por quê? Porque eu consigo pegar rápido a função dela. Eu olho para a cadeira, tá bom, não preciso de 1 minuto para saber do que a cadeira serve. A cadeira serve para eu sentar, ela tem uma utilidade no mundo, então eu não me constranjo frente àquele objeto, né? Porque eu sei para que ele é totalmente previsível. A mesma coisa a gente pode levar para outros bens maiores, materiais, num carro, por exemplo, né? Então eu consigo olhar para a coisa e saber qual é a função dela. Dito de outro modo, a causa formal daquela coisa, né? Eu consigo saber a causa material e eu consigo saber a causa formal, eu consigo saber a finalidade daquela coisa, né? Eu consigo saber até a causa eficiente, ou seja, quem criou aquela coisa. Isso tudo fica muito nítido quando a gente está falando de coisas, né? Agora, quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando de seres, quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente tenta contemplar uma pessoa, a gente não consegue pegar rapidamente isso e, dito de outro modo, a gente não consegue muitas vezes pegar nunca o que é essa outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa, assim como nós, ela tem um mundo interior que está ali dentro dela, que é um lugar para onde ela está indo, que são as suas crenças, que são as suas vivências, né? Dentro dessa pessoa existe um projeto que você não sabe aonde vai acabar. Se relacionar com alguém, no fim das contas, é uma total imprevisibilidade. Por quê? Porque eu no momento em que eu amo, no sentido de não querer que aquilo ali acabe, de querer que aquilo ali dure para sempre, que o ser amado, que o bem amado dure para sempre, ao mesmo tempo isso acaba sendo totalmente conflitante, porque eu não sei o que vai ser o próximo passo daquela pessoa. Ali daquele lado existe um projeto que pode às vezes nunca aparecer para mim, porque é superficial, porque ele não é superficial, ele não é material como a cadeira. A outra pessoa, a natureza dela, ela tem um mundo interior cheio de coisas que eu jamais poderei tocar, até porque às vezes nem ela mesma consegue tocar. Eu não sei qual vai ser o próximo passo dessa pessoa, qual vai ser o desvio de olhar que ela pode ter, e no fim das contas eu não sei nem qual vai ser o próximo dia dessa pessoa. Então, ora, se o amor é um desejo de finitude, de infinitude, é um desejo de que o ser amado dure para sempre, né? Então, ainda que eu esteja pensando nela, ainda que eu esteja pensando em mim,
isso acaba sendo totalmente conflitante. Por quê? Porque eu não tenho esse controle. E aí vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Porque muitas vezes, por causa dessa imprevisibilidade, por causa dessa insegurança, o que muitas pessoas acabam fazendo? Eu paro de querer amar o outro, eu paro de querer olhar para o outro e eu passo a começar um certo discurso que é: agora eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso me amar primeiro. E no fim das contas esse tipo de discurso se torna uma fuga para que tu não possa se relacionar com algo que é imprevisível, com algo do qual você não tem segurança. Ora, meu Deus do céu, mas o que tem de tão impressionante nisso, né? É só olhar para a vida como ela é que tu vai perceber. Se relacionar com outra pessoa é, de certo modo, ter uma certa insegurança, ter o elemento da imprevisibilidade, assim como viver. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo dia, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, então, obviamente, viver também é impreciso. Quando eu falava lá na frase, uma das enquetes, né, eu vou entrar numa delas pouco a pouco aqui com você, existe uma frase que diz que navegar é preciso, não no sentido de ser necessário. Para navegar, a gente precisa ter uma precisão, assim como um piloto de avião, ele precisa ter uma precisão, ou seja, ele precisa saber para onde ele está indo, ele precisa saber qual direção ele está tomando. A vida já não é muito assim. Por mais que a gente projete, por mais que a gente tenha os nossos objetivos, onde a gente quer chegar, a vida traz esse elemento de imprecisão, ou seja, navegar é preciso, viver é impreciso, né? Se a minha busca por felicidade, que era outra opção da enquete, viver é sobre ser feliz. Se a minha busca da felicidade é esse desejo exagerado de segurança, eu acabo no fim das contas me frustrando, porque eu preciso desse elemento de insegurança para poder me relacionar com as pessoas. Então, quando eu falava ali sobre o desejo de segurança, é algo que é uma pura ilusão, ou é algo que é tudo na vida, ou simplesmente é algo que, num certo modo, é saudável, eu acredito que a terceira opção, ela até cabe mesmo, né? Porque, por exemplo, mas são poucas coisas na vida que eu tenho uma certa segurança, né? Então, eu estou olhando aqui para esse teto aqui, que está aqui na minha cabeça, eu preciso ter um mínimo de segurança para saber que esse teto aqui ele não vai cair. Eu preciso ter uma certa segurança de saber que, poxa, eu tenho uma água ali para poder beber dentro da geladeira, para eu não morrer de sede, ou se não tiver, eu posso ir no supermercado, ir na esquina ali comprar uma água. Eu preciso saber que, poxa, realmente amanhã eu vou ter um trabalho para poder comer. Então, uma certa segurança é saudável que a gente busque, sim. Agora, para logo ali, né? Só vai até ali, porque no fim das contas a segurança mesmo em relação à vida é uma pura ilusão, né? Porque um tipo de segurança que era muito fomentado por aí, que se foi por água abaixo nos últimos tempos, era tal o passar no concurso público, né? Como eu vou passar no concurso público, então agora eu tô feito, né? Eu não vou precisar mais me preocupar pro resto da vida. Só que agora, ultimamente, poxa, chega lá, tu tá ali achando que agora tu pode fazer o que tu bem entender, e quando vê, tu vai estar lá dentro daquele órgão público ali, tendo um monte de tipo de incomodação, que daqui a pouco estão tornando a tua vida totalmente triste. Na verdade, tu quer sair dali, mas tu não sai porque tu acha que ali está a tua segurança. Ou então, quando vê, vai lá e acaba privatizando aquele órgão ali. Poxa, onde é que foi tua segurança? A segurança foi por água abaixo, porque a segurança, ela não está aí. Na verdade, a segurança não existe, né? Tu pode até falar, não, mas eu discordo disso aí, Machado, porque eu tenho 20 milhões na minha conta e todos os meses eu tô seguro, eu tô tranquilo, porque aquele dinheiro ali vai entrar. Meu filho, mas aí tu tá falando de segurança financeira, tu não tá falando de segurança na vida, entende? Tu tá falando de uma parte da tua vida que tu pode ter segurança, e olhe lá, né? Porque daqui a pouco acontece uma coisa contigo, tu vai precisar gastar tudo aquilo ali, ou não tem mais como gerar aquela renda que tu... A gente não tem uma segurança só até ali, mas num determinado contexto é bom ter segurança, né? Agora, muitas vezes essa segurança, eu tô falando do tipo de segurança que a gente busca e que na verdade é uma pura de uma ilusão. A segurança que eu quero ter de que a pessoa vai estar do meu lado para sempre, a segurança que eu procuro de que aquele meu trabalho vai ser para
sempre, né? Aquele cargo que eu tanto sonhado, que eu conquistei, vai ser para sempre. A segurança de achar que as outras pessoas vão me admirar para sempre. A segurança de querer montar um Instagram e achar que amanhã eu vou ter 1 milhão de seguidores. A segurança de achar que eu vou ali para uma festa e vai ser só alegria e eu não vou ter de repente algum tipo de incômodo, né? Então esses tipos de seguranças que a gente busca, né, que acaba nos afastando do quê? Nos afastando da capacidade de amar. E aí isso fortalece com que esses clichês sejam disseminados. Para ser um bom par, eu preciso ser primeiro um bom ímpar. Ora, meu Deus do céu, tu não vai conseguir ser um bom par somente sendo um bom ímpar. Eu não estou aqui fomentando coisa do tipo, não vai se preocupar com a tua vida. Eu estou querendo dizer que se tu coloca a tua vida em primeiro plano ao ponto de achar que amar alguém, amar uma outra pessoa, seja um amor afetivo, seja um amor romântico, seja um amor de filho, como se isso aqui estivesse em segundo plano, tu perde essa capacidade de amar, até porque quando a gente está se relacionando com nós mesmos, a virtude, isso já não sou eu que estou falando, isso foi Platão que falou há mais de 4.000 anos atrás e ainda segue sendo uma verdade. A virtude, para que eu me relacione comigo mesmo, ela se chama fortaleza. Se não fosse, ele dizia que a virtude é a do amor. Não, o amor é para se relacionar com o outro, não comigo mesmo. Comigo mesmo eu preciso me tornar forte. E quando eu falo forte é em todos os sentidos mesmo. Precisa se tornar forte fisicamente mesmo, precisa se tornar forte financeiramente, vai ganhar dinheiro para ser forte financeiramente, vai parar de reclamar para ser forte psicologicamente, vai, buscar uma oração com Deus para se tornar forte espiritualmente, porque assim sendo forte, tu aumenta a tua capacidade de ajudar o outro, tu aumenta a tua capacidade de amar no fim das contas. Por isso que é muito mais importante quando eu estou me relacionando comigo, buscar essa virtude da fortaleza, porque o amor ele só é possível quando ele é colocado da gente para o outro. Então para de cair nessa armadilha, nessa cilada de que para ser um bom par, eu preciso ser um bom ímpar. Olha só, se eu não me amo, ninguém vai me amar. Isso é uma grande cilada, isso é uma grande besteira. Tudo bem se tu acreditou nisso até esse ponto da tua vida, olha só que maravilha, né? Sempre é possível mudar, sempre é possível entender que eu entendi alguma coisa que estava me levando pro buraco. Muitas vezes eu tô olhando, poxa, eu nem sei por que eu tenho algum tipo assim de tristeza, algum tipo de dor, e tu olha, poxa, mas tá aí, mas é óbvio, eu acreditei nisso a minha vida toda, eu não parei para refletir sobre isso, eu fui tocando a minha vida, o toque de caixa, de relação em relação, acreditando nisso, mas é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que vai chegar um momento em que vai dar ruim, porque eu acreditei nisso a vida inteira, né? Então, quando eu falo sobre não ser um bom par, tu não precisa ser um bom ímpar para ser um bom par, eu não estou me contradizendo com tudo aquilo que eu falo, né? Porque senão eu não estaria todo dia ali mostrando para vocês que é bom a gente ter uma rotina, é bom ter uma constância. Agora, eu estou buscando me melhorar não para que esse bem acabe só no meu próprio umbigo, mas sim para que esse bem ele possa ser distribuído ao outro, ele possa ser colocado ao outro, ele possa ser utilizado como forma de amor, né? Então aí de repente a pessoa vai dizer assim, mas então eu fiquei ali numa relação, uma vida inteira, eu me dediquei, eu amei de fato aquela pessoa e aí aconteceu dela me deixar, ela me traiu, ela me largou, então eu me lasquei, agora por isso que eu botei na minha cabeça que eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim para me amar primeiro, para não depender do amor dos outros. Meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa, tu saiu sim de uma cilada, de uma armadilha, porque esse primeiro contexto também não era saudável, só que tu tá entrando numa outra, meu filho, tu tá entrando numa outra cilada, pior ainda, não é nenhuma coisa nem outra, entre o branco e o preto existem 50 tons de cinza, sei lá se é isso, como é que é essa frase. Deixa eu falar uma coisa, quando eu comecei no ramo do desenvolvimento humano, quando eu fiz lá o meu primeiro treinamento, o primeiro curso, pela primeira vez eu tive realmente um olhar para isso e foi uma coisa realmente que me ajudou a sair de uma certa ignorância, né? Eu sequer sabia o que eu queria fazer da vida, eu sequer sabia o que eu amava, eu estava ali vivendo uma inconstância, aquela verdadeira frase, ignorância é uma bênção, né? Bênção é porque não sabe
tudo que a ignorância pode fazer de ruim na tua vida. Mas tudo bem, até ali eu era um completo ignorante. Eu comecei a ter uma abertura para aquilo ali. Só que olha que movimento eu comecei a fazer. Ao começar a me conhecer e me inteirar dessas coisas, eu saí da ignorância e eu fui para uma completa arrogância, para uma completa soberba, no sentido de olhar para as pessoas que não sabiam disso e achar que elas precisavam da minha ajuda, achar que eu era uma pessoa que era mais evoluída. Eu saí de uma armadilha e fui para outra. É a mesma coisa que a pessoa que sai de uma frustração amorosa ou de uma frustração num relacionamento sai e se fecha num casulo. Agora eu não vou amar mais ninguém. É a mesma coisa. Que entre um lugar e outro existe um caminho do meio. Não é essa coisa, seja frio ou seja quente, porque o morno será engolido, que o morno será... isso serve em alguns contextos. Eu, por exemplo, eu vou vir aqui falar com vocês, imagina se eu fizesse aqui falando para vocês, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos falar aqui dos nossos assuntos. Isso, nesse contexto, o morno não serve de fato. Eu preciso realmente colocar minha comunicação de uma forma que vai ajudar vocês a poder prestar atenção nisso, a poder quebrar alguns padrões para que vocês realmente percebam o que tem de profundo nisso que eu estou falando e aplicável na vida. Agora, para outras coisas não é bem assim, não é 8 ou 80. Eu preciso olhar também um caminho do meio. Agora, por que isso acontece, né? Diz, eu vou então agora ser um bom ímpar, eu vou cuidar de mim, agora eu foda-se, se ninguém me ama não tem problema, o importante é que eu me ame. Existe essa fuga dessa insegurança. É aí que no fim das contas a coisa acaba se distorcendo. Eu estava me relacionando com alguém, eu quero que aquilo ali dê certo, eu me dediquei inclusive, eu quis, né, o amor daquela pessoa, eu quis ser amado, e aí num dado momento aquilo ali acabou se rompendo. O que eu faço? Agora eu não estou olhando que amar alguém, que se relacionar com alguém é de certa forma uma imprevisibilidade, uma total insegurança, eu não vejo que viver inclusive é isso. Aí o que eu faço? Eu me fecho, agora eu não quero mais saber de ninguém, agora eu estou fugindo no fim das contas, eu não sei disso, mas eu estou numa fuga porque eu não quero mais passar por isso, eu não vou me abrir para uma possibilidade de sofrer, para uma possibilidade de passar por aquilo ali de novo. E aí dessa forma eu acabo não conseguindo amar de verdade. Eu tenho certeza que se tu parar para pensar, eu preciso amar a mim mesmo, essa frase ela não cabe em contexto nenhum. O máximo que tu pode fazer é se respeitar, é construir virtudes, é poder buscar ser uma pessoa melhor, porque no fim das contas tu sabe que aí dentro de ti existe também um lado que às vezes te inclina para coisas ruins, te inclina a ser preguiçoso, te inclina a ser invejoso, te inclina a ser guloso, te inclina a ficar ali vivendo uma vida de raiva, de ira, né? Se tu não cuidar de para ser forte, para conseguir lutar contra isso, para construir virtudes e sair desses vícios, é óbvio que não vai ser uma pessoa que vai estar indo pro buraco. Agora, no momento em que eu consigo construir esse ser, eu passo a me relacionar melhor com as pessoas. Aí tudo bem, aí faz sentido, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos a pessoa compra esse discursinho para poder fugir da realidade, e quando a gente foge da realidade a gente ferra com a nossa biografia, que é o que eu falei na live de ontem. Tudo que a gente precisa cuidar para poder não chegar num ponto da vida e olhar para trás e viver cheio de arrependimentos é cuidar da nossa biografia. E quando a gente não mancha a nossa biografia, é porque a gente está cuidando de escrever de fato uma vida em primeira pessoa. E aí para isso eu não posso fugir de certas frustrações psicológicas. Eu não posso evitar, eu não posso deixar de olhar que a vida vai ter erros, ela é composta por erros, ela é composta também por essas imprecisões. Se eu fico evitando isso o tempo todo, ainda que esse meu discurso seja, eu vou cuidar de mim, no fim das contas eu estou só fugindo. Eu estou fugindo de frustrações psicológicas, mas ao mesmo tempo eu não estou percebendo que eu estou ferrando eu estou comprando no fim das contas uma frustração biográfica. Eu estou jogando a minha história no lixo. Quando eu jogo a minha história no lixo e quero viver esse alalaô do carnaval, eu olho para o final no quarto dia do carnaval e só o que eu vejo é uma Sapucaí vazia, cheia de serpente lá com o varredor varrendo, e aí o que sobra para mim é uma quarta-feira de cinzas, das quais eu estou ali todo arrependido porque eu não sei quem viveu aquele dia, eu não sei quem viveu aquela vida. Não fui eu, porque eu fiquei evitando, porque eu fiquei fugindo, né? Então, por que eu trouxe algumas outras enquetes aqui, né?
Uma delas foi suportai-vos uns aos outros. Essa é uma frase lá das escrituras sagradas, né, que muitas vezes a gente confunde, e aí a boa parte das pessoas responderam ali na enquete que significa ter paciência com os outros, né? Óbvio que eu não coloquei, né, o aturar os outros, porque ia ficar muito na cara que não era isso que eu estava falando, mas de fato a maioria das pessoas responderam o ter paciência com os outros, né? Ter paciência sim é uma grande virtude, mas quando essa frase foi fomentada, ela estava querendo dizer suportai-vos no sentido de ser suporte uns aos outros. Ora, no fim das contas, amar é isso, é ser suporte para outra pessoa. Somente dessa forma eu começo a articular essa coisa da imprecisão com o amor, porque ligando os pontos agora, se no fim das contas amar é um desejo de que aquela pessoa dure para sempre, né? Teve uma live que eu falava sobre isso, sobre no fim das contas o que dura, como é que a gente faz para tirar o medo, né? Esse medo, principalmente o medo da morte, o medo do fim, é saber que a gente, somente quando a gente vive uma vida do qual a gente está sendo atento, está sendo útil, está servindo e está conseguindo realmente construir boas memórias no coração daquelas pessoas, é que a gente vive para sempre. Basta pensar, se você já perdeu uma pessoa querida, uma pessoa amada, ela ainda existe dentro de ti, por mais que ela não esteja aqui fisicamente, ela vai durar na eternidade dentro de ti, com boas memórias, com boas referências. Se eu entendo isso, e aí eu entendo que amar é o desejo que a pessoa amada dure para sempre, o que acontece? Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa dure para sempre, ou seja, eu vou ajudar com que essa pessoa olhe para as coisas boas, olhe para as coisas úteis, olhe para aquilo realmente que é do bem. Eu vou me esforçar ao máximo para que essa pessoa também dure para sempre, né? No fim das contas, se a gente quiser levar isso um pouco para o viés espiritual, né? Talvez alguém diga, mas eu não sei se existe esse durar para sempre porque eu sou ateu, então para mim isso acaba aqui. Ou então a pessoa que é religiosa, não, mas eu não sei porque no fim das contas eu sei que eu vou para o céu, ou então eu vou para o inferno. Não importa, seja lá qual crença que tu não pode ter, tu não tem como tu ter a certeza de que é isso que vai acontecer. Não tem como tu afirmar, porque tu não teve lá para dizer, tu tem aquilo que tu acredita e tá tudo certo. Agora, por tu não ter essa certeza, isso gera um medo, isso gera essa imprevisibilidade, essa insegurança. Então, nesse momento, se eu sei que existe essa insegurança, ao mesmo tempo, eu sei que existem essas possibilidades. Então, se eu quiser levar para esse lado, eu sei que existe a possibilidade dessa pessoa ir para um destino, para uma eternidade da qual que vai ser só de dor e de sofrimento. O que é a minha maior expressão de amor? A minha maior expressão de amor é querer salvar a alma dessa pessoa, é querer ajudar com que ela dure para sempre. Assim como eu estou me salvando, me cuidando, eu vou querer que essa pessoa faça o mesmo. Isso é o amor, né? Outra enquete que eu fiz, o amor é decisão, o amor é um sentimento, o amor é ato. A maioria das pessoas responde que o amor é um sentimento. Puta que um pariu, isso já não era mais para estar presente. O amor não é um sentimento, o amor não é essa coisinha colorida hollywoodiana que estão fomentando para ti. No fim das contas, isso na prática não dá certo. Eu já fiz lives aqui falando sobre a falsa identidade. Quando a gente se identifica com as nossas emoções, a gente diminui a nossa identidade para achar que a gente é aquilo que a gente sente, né? Se faz sentido, eu sou aquilo que eu penso. Tu tá te diminuindo para os teus pensamentos e para as tuas emoções. Amar, no fim das contas, é ato. Amar, no fim das contas, é verbo. E experimenta se relacionar com uma pessoa só para se sentir bem, para tu ver o que vai acontecer. Amor é ato, é atitude, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente fez, né? Então, esses dias ali, usando ali novamente, o Fábio hoje está sendo o exemplo, né, da nossa live, né? Mas, poxa, é muito bonito a gente ver ali uma relação, assim, quando a pessoa está ali, né? Esses dias eu estava vendo lá a esposa dele lá, printando lá, colocando lá nos stories, meninas, não queiram menos que isso, né? E aí o que era o isso? Era o Fábio lá fazendo lá, cozinhando, colocando uma carne para assar, cuidando de certa forma, realizando atos, realizando atitudes para de certa forma colocar o amor dele em prática pelo ser amado. Ora, mas é isso, amar é isso, é quando a gente faz. Amor é verbo, amor é ato, não é ficar achando um sentimentinho. Esse sentimento ele vai te levar para o buraco se não transforma isso em ato, em verbo, em atitude. Mas ali no meio existia algo que dizia assim, amor é decisão. Pode ser?
Pode ser, só que tem que ser um certo cuidado quanto a isso, né? Que tem pessoas que fomentam muito essa coisa no sentido de amor é decisão. Então, se eu decidir, eu não posso mais voltar atrás, né? Aquela velha coisa, eu falei lá na frente do altar que eu ia amar, era na saúde, na doença, era na alegria, era na riqueza e na pobreza. Ok, tudo isso é muito bom mesmo. O problema é que quando tu tá numa relação onde de repente tu te deparou com um traste que vive te traindo, que vive mentindo pra ti, que vive às vezes até te espancando, e aí tu não vai sair dessa relação porque tu decidiu um dia estar ali. Isso é loucura, isso até serve uma certa covardia. Para de comprar essas ideias, porque quando ele falava lá na doença e na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ele não estava falando que era na verdade e na mentira. Essa parte não estava ali naquele momento da decisão. Se a pessoa está te mentindo, se ela está te enganando, se ela está te traindo, e tu, por mais que tu faça tudo para poder fazer com que ela dure para sempre, ela não quer isso, pronto, tu tem todo o direito de pegar e sair dessa relação, pô. Vai ficar agora pro resto da vida sofrendo no meio de uma tristeza porque tu tomou uma decisão, agora eu não posso mais voltar atrás. Perante a Deus eu acabei tomando, mas essa pessoa ela não quer mais se ajudar, ela tá ali causando mal para ela, causando mal para ti. Então nesse momento, óbvio que o amor não é decisão. Decisão sim no sentido de fazer o meu melhor todo santo dia, ok, tamo junto, é isso aí. Mas no fim das contas, o maior expressão de todos os amores é o ato, tá? E quando eu falava também, eu trouxe também propositalmente ali a questão da frase lá, né, que eu botei ali do que era o Renato Russo, no sentido de, sem amor eu nada seria. Por que eu trouxe essa frase? Foi de uma forma proposital, porque um dia eu estava ali num debate, num bate-papo, conversando e tal, ali com as pessoas, e aí um debate estava meio tenso assim, né? Já era muita vaidade ali no meio, né? Pessoas querendo se demonstrar um certo conhecimento, como se conhecimento fosse a grande chave do mundo, né? Então, eu conheço, a gente conhece no fim das contas pouca coisa nessa vida, né? Mas aí naquele momento existia esse debate, e aí eu larguei, né, essa frase, né? Sem amor eu nada seria, já diria o poeta Renato Russo, sem amor eu nada seria. E aí rapidamente uma daquelas pessoas, por implicância, ela já saltou na frente. Essa frase nem é do Renato Russo, essa frase é do apóstolo Paulo. Meu Deus, naquela hora eu disse, jura? Nossa, meu, sério? Sério, ainda bem que tu me contou, cara, senão eu não saberia. Olha, tu vê, só salvou minha vida. Mas por que eu tô falando isso tudo? É preciso porque alguém que não sabe que essa frase não é do Renato Russo, é alguém que está diminuído, algo tipo, não, é porque o que significa a reação dessa pessoa, que ela não consegue mais enxergar uma ironia, ela não consegue enxergar quando alguém está sendo irônico, quando alguém tá contando uma piada. Isso, de certa forma, também é esse desejo de segurança. Eu preciso estar no controle, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso ficar enquadrando o outro o tempo todo, né? Eu preciso estar ali toda hora corrigindo as pessoas que estão do lado. Esse também é um desejo absurdo de segurança. Meu Deus do céu, para que viver assim? Por que a gente não pode dar risada às vezes de nós mesmos? Por que a gente não pode dizer, poxa, eu não sei, eu não sabia, ou então entender que olhar para o outro e que o outro está brincando? Isso no fim das contas traz toda uma tristeza, e não entende por que está triste, por que está sozinho. É óbvio, né? Tu quer controlar tudo, tu quer ter controle por tudo. Um certo dia eu me peguei numa situação, eu estava indo lá numa livraria, e aí eu entrei na livraria, eu fui comprar um livro, mas não é um livro que eu estava interessado em ler para conhecer, era um livro que eu estava querendo realmente refutar alguns assuntos, no sentido, poxa, esse é o tipo de coisa que eu quero falar o contrário disso, né? E aí era um livro lá daqueles de autoajuda, eu não vou falar de qualquer, porque não é isso que interessa. E aí eu me peguei num dado momento com a minha cabeça assim, olha que coisa, né? Eu peguei na minha cabeça assim, puxa, mas eu vou levar esse livro lá no caixa, ixi, a menina do caixa, o que ela vai pensar de mim, né? Eu tô aqui lendo esse livro. Daqui a pouco eu parei e pensei, mas que loucura é essa? Mas o que eu estou me preocupando com isso? Eu vou ali, vou pagar o livro e pronto, acabou. Aquela pessoa não está vivendo a vida dela, um segundo depois ela já nem lembra mais quem eu sou. Mas o que eu estava naquele momento ali? Querendo defender uma autoimagenzinha, querendo achar que a pessoa vai ficar olhando. Eu fui lá, comprei, perguntei para ela, olha, tal livro aí tem, ela pegou e gritou, tal livro, aí eu brinquei, já não espalha, não fala muito alto, mas aí já em tom de brincadeira, brincando, a gente riu pra caramba, se divertiu. Eu fui lá, paguei o livro e levei o livro para casa.
e porque no fim das contas eu de fato queria ler o livro, né? Eu falei, o livro para quê? O livro vai ser papel higiênico? Não, é para eu ler mesmo, então eu estava querendo aquele livro para ler, mas olha só que armadilha, né? Só o que tu faz quando tu tá consciente de que a vida não é essa segurança aí que tu tá desejando? Tu olha para isso, tu rapidamente percebe, poxa, o que eu tô fazendo? E aí muda a rota, pronto, ponto, acabou, não precisa ficar se preocupando com isso não. Então, esses são elementos, esses são exemplos desse desejo, né, por amor, esse desejo de uma segurança que acaba te impedindo de amar, né? Ora, a gente podendo levar um pouco mais adiante, qual foi o maior exemplo de amor da história que já passou pela humanidade, né? Ainda que tu leve isso só como um arquétipo ou como história, se existiu, se não existiu, mas foi a história de Jesus Cristo, né? E a história de Cristo, o que ela nos diz, né? A história de Cristo nos diz que ele entrou à frente de batalha, ele foi e deu a própria vida por amor, através de ato, para nos salvar da condenação. Nesse momento talvez alguém assista, ai meu Deus, agora está falando de Jesus Cristo, eu sou ateu, então eu não quero escutar isso. Não, meu filho, olha para isso como uma história, como um exemplo, ainda que tu não acredite que aconteceu ou não aconteceu, isso não importa, olha para isso como um exemplo possível, tá? Então a gente olha para isso e ali a gente consegue enxergar realmente elementos desse amor, esse amor de ato, esse amor de verbo, um amor de carne, um amor que não é esse amor hollywoodiano no sentido de sentimento, um amor cor-de-rosa que muitos pintam por aí, que muitos ficam desejando por aí, que às vezes quando não alcançam acabam se frustrando. O amor, ele é de carne, ele é vermelho, ele é de sangue, o sangue derramado pela vida do outro, aquele sangue que tu dá a vida pelo outro, tu dá a vida e não importa se depois que tu deu a vida tu sai de lá todo arrebentado, todo lanhado, tu vai lá e se reconstrói e vai de novo, ou se no fim das contas tu precisou dar a tua vida por aquilo ali, pelo menos tu morreu por algo que fazia sentido. Esse é o tipo de amor que a gente precisa buscar. A gente tem que parar com esse desejo de segurança, que esse desejo de segurança nos impede de amar. Desejo de segurança eu vou ter quando eu estou me relacionando com as coisas, com o carro, com a casa, com a cadeira, porque eu sei no fim das contas qual é o final da cadeira, eu sei qual é o fim do carro. O fim do carro no fim das contas vai ser um ferro velho, o fim da cadeira ela vai ser num lixão. Agora o fim de uma pessoa eu não tenho como saber, eu não tenho qual vai ser o fim dessa pessoa, e por não saber é que eu vou me relacionar com ela, ainda que exista toda a insegurança, toda a imprevisibilidade, e eu vou fazer de tudo o meu possível para que ela viva para sempre, para que ela seja infinita, para que ela dure. Essa é a única forma que a gente pode realmente amar de verdade, e para que a gente possa amar de verdade, a gente precisa deixar um pouco de lado esse fetiche da segurança, esse fetiche da precisão, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, então chegamos ao final dela, live número 59. Espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Se fez sentido, compartilha com outras pessoas, manda essa live para mais pessoas, para que esse bem ele possa ser levado adiante. E fica o convite para amanhã, estaremos fechando 2 meses de live, para mim é uma grande alegria falar isso. E estaremos fechando a nossa live número 60 às 6 horas da manhã. Se não puder estar presente, assista a gravação. Vamos falar durante os próximos 2 dias sobre hábito, construção de hábito, constância, rotina, que isso também é muito importante, e a gente vai começar um novo mês já colocando esses hábitos para rodar, tá bom, pessoal? Agradecimentos das pessoas presentes, Dona Salete, muito obrigado, Gregor Ferreira, pela primeira vez aqui na live, obrigado pela presença, grande Janaína Elisandro, minha amiga querida, coordenadora daquele projeto lindo lá, que é o Projeto Pescar, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigado pela presença também, Dani Klaus, sempre aí presente, muito obrigado. Grande Fábio Signorelli, que hoje eu tirei para exemplo aí da live, brigadão, Fabão. Ludi Emily também presente, grande Cândido, Mauro Borges, muito obrigado por todos os presentes aqui na live. Deixo aqui um grande beijo, um ótimo restante de domingo, e amanhã nos vemos aqui, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.